Então, semana passada a gente deu uma pincelada em alguns conceitos, né? E essa semana a gente começa a falar propriamente sobre ligações químicas. Semana passada a gente falou sobre distribuição eletrônica, falamos sobre eletronegatividade, falamos sobre camada de valência, elétron de valência, subnível mais energético, vários conceitos. E a gente precisa de todos esses conceitos para dar continuidade. Então, esse conteúdo está na apostila de vocês aí na situação 5. Então, essa é a segunda aula sobre ele. Então, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho então sobre as ligações químicas, né? O que são as ligações químicas? As ligações químicas são as interações que ocorrem entre os átomos para se tornarem uma molécula ou substância básica de um composto. Existem 3 tipos de ligações químicas, tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje são exatamente as 3. Então, que é covalente, metálica e iônicas. Então, por que os átomos se ligam? Eles se ligam porque eles tentam buscar aí, através da ligação química, uma estabilidade. É por isso que eles se ligam. Esse processo é explicado pela teoria do octeto, que dita que cada átomo, para alcançar a estabilidade, precisa ter sua camada de valência 8 elétrons. E como é que se chegou nisso? Foi através da observação dos gases nobres, tá? A gente viu que os gases nobres, eles não se ligam. E aí, por que eles não se ligam? Então, através da observação dele, através de observar, verificou-se que os gases nobres têm na sua última camada 8 elétrons. Pô, então se ele tem 8 elétrons e os outros átomos tendem a ter também, procuram a ter esses 8 elétrons para se parecer com os gases nobres. Por quê? Porque o gás nobre é estável, os outros átomos que se encontram na natureza tentam também ter essa estabilidade aí. Então, a regra do octeto, o que significa? Significa justamente isso, que na última camada, para que um átomo seja estável, ele tem que ter 8 elétrons. Mas, os elementos químicos, os átomos que estão na natureza, com exceção dos gases nobres, eles não possuem esses 8 elétrons na sua última camada. E por isso que eles tendem a fazer? Tendem a se ligar para que juntos eles possam então aí chegar nessa configuração de 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Tá? Então, ó, a regra do octeto. Os átomos tendem a se combinar, que é se ligar, de tal modo que cada um adquire um nível mais extenso, contendo 8 elétrons, depois de formar a ligação química, que são os níveis energéticos iguais aos dos gases nobres. Com exceção, então toda regra tem sua exceção, com exceção de quem? Do hélio, do hidrogênio e do lítio. Esses átomos aqui, eles não têm 8 elétrons na sua última camada. Eles vão ter quanto? Apenas 2. Por quê? Porque eles só têm uma camada. E a gente viu que a primeira camada, que é a camada K, só comporta 2 elétrons, então não tem como ter 8 elétrons aqui. Se ele só tem uma camada, que é a camada K, não tem como ter 8, porque a camada K só comporta 2. Então, o hélio, que é um gás nobre, o hidrogênio e o lítio, ele tem, com exceção aos demais, eles têm apenas 2 elétrons na última camada. E o hélio, a gente sabe que é um gás nobre, tá? Então ele se estabiliza com 2 já, ele não tem ligação, não faz ligação. E o hidrogênio e o lítio, sim, tentam então buscar a configuração igual a do hélio para se estabilizar. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. O Ne é um neônio, tem a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, né? Aqui já deu, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Qual que é a camada de valência dele? Qual que é a última camada? É a camada 2, ó, se vocês olharem aqui, ó, camada 2. A gente viu então que para se estabilizar o gás nobre tem na sua última camada 8 elétrons. Então se eu contar aqui, ó, 2 mais 6, quantos elétrons eu tenho? 8 elétrons, por isso que ele é estável. E os demais átomos vão procurar então fazer a ligação para justamente adquirir essa configuração aí e essa estabilidade dos gases nobres, tá? Então seguindo sempre a regra do octeto. Tipos de ligações. Então, para obter os 8 elétrons na camada de valência, como previsto na regra do octeto, os átomos estabelecem ligações entre si, que variam de acordo com a necessidade de doar, receber ou compartilhar elétrons. Então, observe, quem é que vai ser responsável pelas ligações químicas? Sempre os elétrons, os elétrons que vão ser doados, recebidos ou compartilhados, tá? Lembrando que o número atômico, o número de prótons, esse não muda. Esse é o RG do átomo. Se o hidrogênio tem número de prótons 1, sempre vai ser 1.
o que ele vai perder ou ganhar? Elétrons. O prótons não sai do núcleo, fica lá. E também com a natureza dos átomos ligantes. Então aqui a nossa primeira ligação que a gente vai ver são as ligações iônicas, é mais conhecida por esse nome aqui, mas também pode ser chamado de eletrovalentes. Mas o mais comum é chamar de ligação iônica. Também conhecidas como ligações eletrovalentes, heteropolares, acontecem entre metais e elementos muito eletronegativos, que são os ametais e hidrogênio. Então, para acontecer uma ligação iônica, eu vou ter um metal se ligando a um ametal, ou seja, o que não é um metal, que pode ser um gás ou qualquer outra coisa, tá? Ou dois ametais também, né? Oi? Ou ametal com ametal. Pode ser? Não, aí já é outro tipo de ligação. A ligação iônica é só entre metal e ametal, tá? Quando eu tenho dois ametais se ligando, aí é um outro tipo de ligação que a gente vai falar já já. É covalente. Covalente. Mas guardem bem isso. Iônica é a ligação entre um metal e um ametal. E a gente sabe que a eletronegatividade de um metal é muito baixa. É tão baixa que eu posso, em vez de falar eletronegativo, eu posso falar eletropositivo. E o ametal, ele tem uma eletronegatividade bem alta, tá? Então essa diferença de eletronegatividade também é a responsável aí por ser uma ligação iônica. Então, nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder elétron. Lembra, semana passada, quando eu falei na distribuição eletrônica, quando você chegava lá na camada de valência, e, por exemplo, era 4s2. Lembra que eu falei assim, ó, 1 até 3 elétrons, é muito mais fácil esse elemento doar. Então ele perde esse 1 elétron, esse 2 ou 3 elétrons que ele tem na última camada. Até 3 é muito fácil ele doar. De 4 para cima, o que vai acontecer? Ele vai começar a receber. Então todos os átomos que a gente vai estudar agora, vai ver, eles vão ter 1, 2 ou 3. Quando eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, o que eles vão fazer? Eles vão doar esses elétrons. Por quê? Lembra que tem que se estabilizar com 8? Se ele tem 2, para chegar no 8 ele precisaria receber 6, é muita coisa, tá? Então é muito mais fácil ele perder esses 2 e ficar com a camada anterior já completa. Porque lembra, se aqui é a camada 4, antes de eu ir para a camada 4, a camada 3 tem que estar completa. Então a camada 3 já vai estar com 8. Então é mais fácil eu perder esses 2 do que receber 6 para estabilizar essa camada. Então eu perco eles e fico com a camada anterior já completa com os 8. Tá? Então, ó, transformando-se em cátion, que a gente já viu, né? Que nós temos os íons, esses íons podem ser divididos em cátions e ânions, tá? Então o íon positivo a gente chama de cátion, o íon negativo a gente chama de ânion. E os ametais e o hidrogênio ganham elétrons, tornando-se assim íons negativos. Os compostos iônicos são duros, ó, então essa é uma propriedade dos compostos iônicos. Então os compostos que fazem a ligação iônica, normalmente eles serão de que forma? Serão duros e quebradiços, eles possuirão alto ponto de ebulição e fusão e eles vão conduzir corrente elétrica quando no estado líquido ou diluído em água. Por exemplo, o NaCl, o sal de cozinha. Observa que o Na ele está na família 1A, ou seja, ele é um metal alcalino. O cloro está na família 7A. Lembra lá dos halogênios? Então, ó, se ele está na família 1A, é um metal alcalino. E esse aqui é um halogênio. Então, se esse aqui é um metal, esse é um ametal, esse aqui é uma ligação iônica. Ou seja, quais serão as características desse composto aqui? Justamente isso. São duros e quebradiços, possuem alto ponto de ebulição. Então, se eu quiser fundir o NaCl, eu vou precisar de muito calor até ele se tornar líquido. Se eu quiser tornar ele então evaporar, muito mais. No estado sólido ele não conduz eletricidade, mas se eu dissolver o sal em água e passar uma corrente elétrica, ele vai conduzir essa corrente elétrica, tá? Então essa é uma característica de compostos iônicos. Então aqui nós temos, ó, tá vendo aqui, ó, o Na, o sódio, né?
ele está na família 1A. O cloro, o Cl, ó, família 7A. Eu não sei se vocês notaram quando fizeram a distribuição eletrônica, que toda vez que eu tenho algum elemento da família 1A, quando eu faço distribuição eletrônica de um elemento da 1A, sempre o último subnível vai ter apenas um elétron. Não sei se vocês perceberam isso. Não sei se vocês perceberam também quando vocês fazem aí a distribuição dos elementos aqui, dos átomos que estão na família 2A, sempre o último subnível mais energético, que está lá na camada de valência, tem 2 elétrons. E quando você está aqui na família 3A, ele também vai ter aí 3 elétrons e assim por diante. O que isso significa? Tem uma periodicidade, tá? É sempre assim. Então eu sei que todo elemento da família 1A vai ter quantos elétrons na camada de valência? 1. Todo elemento da família 2A sempre vai ter 2, da 3A 3, da 4A 4, da 5 5, da 8 8 e assim por diante. Para que isso me serve? Se eu sei que na família 1A tem 1 elétron, até 3 elétrons é mais fácil perder, não é? Então eu sei que a família 1A, ela sempre vai doar quantos elétrons? 1 elétron. A família 2A vai doar sempre 2 elétrons. A família 3A sempre 3 elétrons. Então fica mais fácil na hora de eu montar ali a ligação. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Então observação, o metal, que é o cátion, transfere elétrons para o não metal ânico. Eu já falei para você, metal vai se ligar com a metal, e isso é uma ligação iônica. Então aqui, ó, nós temos o cloreto de sódio. Primeira coisa que eu tenho que fazer então, a distribuição eletrônica do sódio. Então, ó, o 11 aqui, que é o número atômico, significa que ele tem 11 prótons e para se neutralizar ele precisa de 11 elétrons. Então eu tenho 11 elétrons para ser distribuído aí ao longo das camadas. Então camada 1, 1s2, camada 2, 2s2, camada 2 ainda 2p6 e camada 3, 3s1. Se eu somar aqui 2 mais 2 mais 6 mais 1, eu tenho quantos elétrons? 11 elétrons. Então eu fiz a distribuição aqui dos elétrons do sódio. Tem um elétron aqui, ó, camada 3 é a camada de valência, lembram disso? Quantos elétrons tem nessa camada de valência? Apenas um. Até 3, esse átomo vai querer fazer o quê? Vai querer doar esse elétron. Então ele vai querer doar esse único elétron que ele tem aqui na camada de valência. Então a hora que ele doa, essa camada deixa de existir e ele vai ficar agora só com a camada 1s2, 2s2, 2p6. Se eu contar 2 mais 2, 4, mais 6, 10, ou seja, agora ele tem 10 elétrons e 11 prótons. Ele tem um próton a mais, uma carga positiva a mais. Então, ó, ele ficou com uma carga positiva a mais do que o elétron. Ele não é mais neutro. E observa que essa camada 3 sumiu. Quem que é a camada de valência agora? A camada 2. Lembra da regra do octeto, que para se estabilizar tem que ter 8 elétrons? Então, ó, quando ele doou esse elétron que ele tinha na última camada, essa camada deixou de existir, agora a camada 2 é a camada de valência. Se a gente contar aqui 2 mais 6, quantos elétrons eu tenho? 8, obedecendo justamente então o que se está estipulado lá na regra do octeto. Beleza, ó, lembrando que eu quero fazer a ligação, descobrir como é feita a ligação do NaCl. Eu só fiz a distribuição eletrônica do sódio, que é o primeiro passo. Agora eu vou fazer a distribuição eletrônica do cloro. Então o cloro, ó, número atômico 17, significa que tem 17 prótons, 17 cargas positivas, 17 elétrons, que são cargas negativas, para ficar neutro. Então vamos distribuir esses elétrons aqui através da distribuição eletrônica. Então nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Se a gente somar aqui as quantidades de elétrons, tem que dar 17. Então 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Beleza. Quem que é a camada de valência do cloro? Ó, camada 3. Eu tenho duas aqui, mas é 3, né? Então a camada de valência é 3. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Então eu somo. 2 mais 5, eu tenho 7 elétrons. Lembra que acima de 4 para cima, a tendência é receber esses elétrons. De 1 a 3 ele doa.
de 4 para cima, ele recebe. Então eu tenho o sódio querendo doar elétrons e eu tenho aqui o cloro querendo o quê? Receber elétrons. Quantos elétrons o cloro precisa receber para se estabilizar? Se ele tem 7, a regra do octeto diz que tem que ter 8, o cloro precisa receber 1 elétron para se estabilizar. Quantos elétrons o meu sódio está doando? 1, não é? Deixa eu apagar toda essa bagunça aqui, para vocês olharem. Ó, tá doando 1. E esse cara aqui, ó, tem 7, precisa de 1. Então, eles conversam, trocam uma ideia. Pô, você precisa de 1, eu quero doar 1. Vamos fazer um bem casado aí. Eu te dou 1, você recebe 1, pronto. Feito a ligação. Então, ó, o sódio aqui doa 1 elétron. Se ele doa 1 elétron, ele perde uma carga negativa, ele fica, então, com uma carga positiva a mais, por isso que ele fica com o sinal de mais. E o cloro, ele quer receber 1 elétron. Quando ele recebe esse 1 elétron, ele fica com uma carga negativa a mais, né? Então agora ele vai ter 18 elétrons e apenas 17 prótons. Então ele tem 1 elétron a mais, uma carga negativa a mais. Então eu coloco aqui o sinalzinho de menos ou menos 1 para representar isso. Então como é que eles fazem? Então aqui, ó, o sódio, o elétron dele para doar, né? Que ele tem 1, tá querendo doar 1. E o cloro, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para se estabilizar, ele precisa receber 1. Então, o sódio doa mais 1 aqui para o cloro. Quando o sódio doa mais 1 para o cloro, o sódio perdeu uma carga negativa, então por isso que ele fica positivo. E o cloro, agora com 8, ó, bonitão aqui, seguindo a regra do octeto, recebeu uma carga negativa, ele está com 1 elétron a mais do que os prótons, então por isso que aqui o sinal negativo. Essa forma de representar a ligação química se chama fórmula eletrônica ou de Lewis, tá? Eu também posso representar através da fórmula iônica. Eu posso colocar Na mais Cl menos, né? Porque o sódio está doando 1 elétron e o Cl está recebendo 1. Essa fórmula aqui é a fórmula iônica. E essa última fórmula aqui é a fórmula empírica. Ela não é a fórmula empírica, que é a que a gente encontra aí na natureza, né? Não tem carga, porque o composto é neutro. Então, na fórmula empírica, o composto é neutro, sem carga. Ligações covalentes. Então, ó, aquela que a gente viu, ligação iônica. Tem 3 formas de a gente representar a ligação iônica, tá? Eu posso pedir qualquer uma das 3. Eu posso pedir que você faça a representação através da fórmula eletrônica ou de Lewis, ou da iônica ou da empírica. Então eu posso pedir as 3 ou uma das 3. Então as 3 maneiras aqui de representar a ligação química. Lembrando que o primeiro passo, antes de tudo, é fazer a distribuição eletrônica de cada um dos elementos, né? Lembrando que a letra maiúscula aqui, seguida sempre a primeira letra vai ser maiúscula, né? E a segunda é a minúscula. Isso tudo aqui é só um elemento, ó. Então, ó, Cl é um elemento só, tá? A gente coloca a segunda letra minúscula para diferenciar, porque imagina você, eu tenho aqui o flúor. O flúor começa com F, o ferro também começa com F. Como é que a gente vai diferenciar? Então colocou-se a segunda letra aqui minúscula no ferro. Lembrando que o nome sempre vem do latim, tá? Coincidiu que começa com F no português, mas poderia ser outro nome diferente, que nem o sódio. O sódio, o Na, não começou com N, por quê? Em latim isso aqui se chama nátrium, tá? E para não ficar NN, esse aqui nitrogênio, esse aqui sódio, colocou o A de nátrium para representar o sódio. Então, primeiro passo, distribuição eletrônica, ver quantos elétrons tem na camada de valência, e aí sim ver se vai doar, vai receber, tá? Se for metal com ametal, ligação iônica. Então, ligações covalentes. Galera, covalente, esse co aqui, ó, co vem de compartilhar. Valente, elétrons de valência. Então, de compartilhar os elétrons que estão na camada de valência. Isso que significa ligação covalente, eu vou ter átomos compartilhando seus elétrons. Eu não vou ter um doando e outro recebendo. Eu vou ter eles se aproximando e se juntando para um bem maior, tá? Para conseguir fazer a ligação. Então, as ligações covalentes acontecem pelo compartilhamento de elétrons
Em virtude da baixa diferença de eletronegatividade entre os elementos ligantes, eles não doam ou recebem elétrons, mas compartilham pares eletrônicos, para assim ficarem estáveis. Sempre lembrando que eles buscam a configuração do gás nobre, ou seja, ter 8 elétrons na camada de valência. Esse é o objetivo da ligação química, o objetivo dos elementos na natureza, se estabilizarem, tá? Para assim ficarem estáveis de acordo com a regra do octeto. Esse tipo de ligação é muito recorrente nos elementos simples, como gás cloro, Cl2, gás hidrogênio, H2, gás oxigênio, O2, e também nas cadeias carbônicas. A diferença de eletronegatividade entre os ligantes determina se a ligação é polar ou apolar. Depois a gente vai ver a polaridade das ligações. Primeiro vamos ver a ligação. Então, observação, esse tipo de ligação acontece entre não metais. Então, ó, na ligação covalente, eu não vou ter um metal e um ametal, e sim dois não metais. Por exemplo, o hidrogênio, ó, gás hidrogênio, é dois átomos aí de um gás, do gás hidrogênio. Então, ele não é um metal. Então, quando ele se liga, quando ele faz a ligação, ele está fazendo através do quê? Do compartilhamento de elétrons. Então, ele está fazendo uma ligação covalente. Por exemplo, aqui, ó, eu quero descobrir como é que eu faço a ligação covalente do hidrogênio, gás hidrogênio. Então, a molécula do gás hidrogênio é H2. Primeiro passo, eu já falei para vocês, distribuição eletrônica. Por isso que a gente começou pela distribuição. Nós sabemos que o número atômico do hidrogênio é 1. Se é 1, significa que ele tem uma carga positiva e apenas uma carga negativa, apenas um elétron. Então eu vou distribuir apenas um elétron nas suas camadas. Quantas camadas ele tem? Apenas um elétron. Para se estabilizar, lembrando da exceção, o hélio, o hidrogênio e o lítio se estabilizam com 2 elétrons, é a exceção da regra, certo? Então, para se estabilizar, ele vai precisar de apenas 2 elétrons. O que vai acontecer? Então, eu tenho um átomo de hidrogênio aqui com um elétron, vai se aproximar outro átomo de hidrogênio aqui com mais um elétron e eles vão se ligar. Antigamente, representava assim, ó, colocava uma caixinha em volta. Hoje não se usa mais. Eu posso representar apenas colocando os elétrons aqui, ó, junto deles, tá? Um do lado do outro. Eu sei que um elétron era desse hidrogênio e o outro era desse hidrogênio. Se eu contar, ó, se eu sumir aqui, por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó. Esse átomo de hidrogênio tem um elétron e esse aqui, outro átomo, vem com outro elétron. Se eu esquecer esse átomo, ó, faz de conta que ele não está aqui, contar agora para esse hidrogênio, ó, quantos elétrons ele tem? 2. A mesma coisa, ó. Tenho esse hidrogênio aqui, se eu contar 1, 2, percebe que um elétron está sendo usado pelos dois, então por isso que eles se estabilizaram com 2 cada um. Então, um elétron desse primeiro hidrogênio aqui está sendo compartilhado com esse segundo. Então, se eu olhar para o primeiro, ele tem 2, mas se eu olhar para o segundo, ele também tem 2. Porque eles estão compartilhando os elétrons, certo? Essa forma aqui de representar, mostrando o elétron, se chama estrutura de Lewis ou eletrônica. Fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, como a gente já viu antes. Mas eu também posso substituir esse parzinho de elétron aqui por um traço. Então, no lugar desses elétrons, eu posso substituir por apenas um traço. Quando eu faço isso, essa forma de representar se chama fórmula estrutural plana. Como tem apenas um traço, é uma ligação simples. Se eu tivesse 2, dupla. Se eu tivesse 3 traços, seria uma ligação tripla. E assim, certo? Então, ó, eu posso substituir aqui os elétrons por um traço. E aí, quando eu tenho 2 hidrogênios aqui, não tenho? Eu simplesmente posso colocar um H e esse númerozinho aqui embaixo, isso aqui se chama índice. Significa o quê? Que eu tenho 2 átomos de hidrogênios ligados. Esse jeito de representar se chama fórmula molecular, tá? Indica quantos átomos existem exatamente na molécula. Então percebe, eu tenho 3 maneiras também. Eu tenho a fórmula de Lewis,
ou eletrônica, eu tenho a fórmula estrutural e eu tenho a fórmula molecular. Lá na ligação iônica, eu tinha a fórmula de Lewis ou eletrônica, aí eu tinha a fórmula iônica e eu tinha a fórmula empírica, tá? Então, essas maneiras aí de representar vocês têm que guardar. Ainda falando de ligação covalente, nós temos um outro tipo de ligação covalente que se chama adativa. É quase a mesma coisa da anterior. A gente não vai entrar em detalhes nela agora, eu só vou ler para vocês aqui o que é, porque primeiro eu quero que vocês peguem bem a covalente e a iônica, tá? Então, ó, também chamada de ligação covalente coordenada, ligação semipolar, dativa ou coordenada. Ela é muito semelhante à ligação covalente. O que difere as duas é que um dos átomos da ligação dativa é responsável por compartilhar 2 elétrons. Nesse tipo de ligação que ocorre artificialmente, a molécula adquire as mesmas características de uma molécula proveniente de uma ligação covalente espontânea, tá? Então a gente não vai entrar em detalhes agora, depois a gente volta nessa. Então nós temos ligação iônica, ligação covalente e a última que é a ligação metálica, ou seja, de onde vêm as ligas metálicas, né? Esse tipo de ligação acontece entre metais. Então lembrando, iônica acontece entre quem? Um metal e um não metal, ou um metal e um ametal. Covalente entre 2 ametais. E a metálica vai ser entre 2 metais. Então olhei lá, observei que está tendo uma ligação, tem 2 átomos, um é metal e o outro é metal. Eu sei que é uma ligação iônica. Olhei lá, eu vi que um é metal e o outro também é metal. Eu sei que é uma ligação metálica. Olhei e vi que os 2 são ametais. Eu sei que é uma ligação covalente, tá? Então, essas daqui são as diferenças entre uma e outra. Que englobam elementos da família 1A, que são os metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, e os metais de transição, bloco B. Isso eu mostrei para vocês semana passada, né? Ó. Então aqui, ó, família 1A, que é dos metais alcalinos, família 2A, que é dos metais alcalinos terrosos, né? A gente chama isso aqui de elementos representativos, e isso que está aqui no meio, ó, são que os metais de transição. Todos são metais também. Bloco B da tabela periódica, o grupo 3 ao 12, que eu acabei de mostrar para vocês ali na tabela, formando o que chamamos de ligas metálicas. A característica diferencial em relação aos demais tipos de ligação é a movimentação dos elétrons, o que explica o fato de os materiais metálicos no estado sólido serem ótimos condutores elétricos e térmicos. Por exemplo, o que a gente utiliza aí para conduzir eletricidade? São os fios. Do que o fio é feito? De cobre, né? É um metal. Além disso, as ligas metálicas possuem alto ponto de fusão e ebulição, ductibilidade, maleabilidade e brilho. O que é ductibilidade? É fácil de transformar em fio, tá? Maleabilidade é fácil de transformar em chapas. E brilho, às vezes você pega um metal aí, ele tá meio fosco, meio opaco, mas se você dá uma polidinha, rapidamente ele já começa a brilhar. Por quê? Os elétrons que antes estavam ali por baixo daquela sujeira que você acabou de polir, agora eles conseguem aí refletir a luz que eles estão recebendo. Então por isso que brilha. Então são exemplos de ligas metálicas. Então aqui, ó, nós temos o aço. O bronze, como é feito o bronze? É através da ligação ou da liga metálica entre o cobre e o estanho. Então quando eu pego o cobre e misturo com o estanho, eu tenho formado aí o bronze. O latão, que a gente vê aí nessas latas aí de lixo aí pela rua aí, aqueles tambores grandes também, né? O latão. Como é que a gente faz? A gente pega
o cobre e mistura com o zinco, tá? Então, essa liga metálica de cobre e zinco se chama latão. E o ouro, né? A gente não vende ouro puro, né? Sempre é através de uma liga metálica, entre ouro, cobre e prata, tá? Então essa é a mistura que a gente vai ter aí no metal ouro aí que se compra por aí, tá? Então basicamente a liga metálica é uma ligação entre dois metais. Resumo: ligações químicas, o que é? É a interação entre átomos que buscam estabilidade eletrônica, sempre tentando chegar na configuração do gás nobre. Qual é a configuração do gás nobre? 8 elétrons na sua camada de valência. Regra do octeto. Tipos de ligações, nós temos 3, iônicas, covalentes e metálicas. O que é a regra do octeto? Define que para o átomo ficar estável, ele deve ter em sua camada de valência 8 elétrons. Existe também a regra do dueto, que não é muito falada, né? Que a gente já viu que é a exceção. Quem é que fica com 2? O hidrogênio, o hélio e o lítio. Então, esses daqui ficam com 2 na última camada. Alguns dão o nome aí de regra do dueto. Não é muito falado, mas falado é a regra do octeto. E aí eu havia deixado para vocês algumas atividades. Vou fazer uma aqui com vocês, tá? Para mostrar como eu quero. E aí depois o resto vocês façam. Então, por exemplo, a atividade 5, página 46 da apostila de vocês, a 5C, fala o seguinte: dadas as duplas de átomos, realize a ligação iônica entre eles. Então, ó, eu tenho o cálcio e o cloro, é uma dupla. Eu tenho o potássio e o iodo, outra. Eu tenho o bário e o cloro, eu tenho o magnésio e o oxigênio. Então, para cada dupla que foi dada, eu vou fazer a ligação química entre eles. Então, aqui eu vou começar com o cálcio. Com o cálcio, que tem número atômico 20, e com o cloro. Essa é a primeira dupla que eu tenho, que é 17 aqui, né? Primeira coisa que eu vou fazer, a distribuição eletrônica. Então, eu vou olhar lá no diagrama que a gente viu na aula passada e vou fazer a distribuição dos elétrons. Se eu tenho 20, o meu número atômico é 20, isso significa que eu tenho 20 cargas positivas. Se eu tenho 20 cargas positivas, eu tenho que ter 20 negativas. Então, eu tenho 20 elétrons para distribuir. Começo lá um S2, né? E vou seguindo o diagrama. Eu não vou colocar aqui. 2S2, vocês têm aí já. 2P6, ó, vamos contar quanto tem. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Tem que chegar no 20. 3S2, 12. 3P6, 18. 4S2, 20. Pronto. Ó, se eu somar todos os elétrons aqui, que é o expoente, tem que dar exatamente 20, porque eu tenho que ter 20 cargas negativas. Qual que é a minha camada de valência aqui? Qual que é a última camada? Camada 4. Então, a camada de valência, 4. Quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência? É o expoente. Aqui são os elétrons. Eu tenho 2 elétrons. Até 3 significa que ele prefere doar. Então, o átomo de cálcio, ele quer doar esses 2 elétrons, certo? Agora vamos ver o cloro, se o cloro quer receber. Mesma coisa, ó, número atômico 17, 17 cargas positivas, tenho que ter 17 cargas negativas, 17 elétrons. Então vou distribuir esses elétrons. 1S2, 2S2, 2P6, que deu 10, 3S2, 12. Agora eu preciso de mais 5, né? Porque tem que chegar no 17. Pô, professor, mas o P é 6. Não, o P, o máximo que ele suporta são 6 elétrons. Lembrando, ó, o S2, o máximo, o P, o máximo 6, o D, o máximo 10 e o F, o máximo 14. Não significa que eu preciso usar os 6 aqui. Eu vou usar quanto falta para completar. Se aqui deu 12, eu preciso de 5, então aqui eu vou pôr 5. Qual que é a camada de valência aqui do cloro? Camada 3, ó. Onde tem camada 3? Ó, aqui, os 2. Então, camada de valência 3.
Agora, quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Então eu tenho que somar, né? Porque eu tenho o 3s2 e o 3p5. Os dois estão na camada 3. Então, ó, aqui 2 mais 5, eu tenho 7. Cara, esse aqui tem 7. Ele não vai querer perder o 7, ele precisa chegar no 8. Por que ele iria perder o 7? Ele está precisando ganhar um elétron, né? Então aqui, ó, eu tenho o cálcio querendo doar e eu tenho o cloro querendo receber. Se eu olhar a minha tabela periódica, eu vou ver que o cálcio é um metal. Ele está na família 2A, é um metal alcalino terroso. O cloro está na família 7A, ele é um halogênio. Então o cálcio está doando 2 elétrons e o cloro está recebendo 1 elétron. Pô, mas e aí, como é que a gente faz? Então vamos montar aqui a fórmula eletrônica. Ó, cálcio quer doar 2 elétrons. O cloro, ele tem 7 já. Ele quer receber 1. Então esse cálcio doa 1 para o cloro. Pronto, esse cloro aqui está com 8. Pô, mas está sobrando 1 aqui no cálcio. Pode sobrar? Não pode sobrar. Então vem um outro cloro. Vou colocar aqui desse lado, porque aqui desse aqui está meio apertado, mas pode pôr do mesmo lado. Um outro cloro com 7 elétrons também, né? Porque todo cloro tem 7 na última camada, que a gente acabou de fazer a distribuição e a gente já viu isso. Para que vem esse outro? Justamente para receber esse outro elétron do cálcio. Pronto, o cálcio doou os 2 elétrons, ficou com a camada, ó, a hora que ele doa esses 2 elétrons aqui da camada 4, ó, a camada 4 some, agora a última camada, a camada de valência é a camada 3 do cálcio. Se eu contar aqui, ó, 2 mais 6, o cálcio agora tem 8. A partir do momento que ele doou esses 2 elétrons, ele ficou com 8 também na sua última camada. E o cloro? O cloro tinha 7, recebeu 1 do cálcio e ficou com 8. Essa fórmula aqui é a fórmula eletrônica. Por que eletrônica? Porque está mostrando os elétrons. Agora, como é que eu faço então a fórmula iônica? Vamos lá. Cálcio. Quantos elétrons o cálcio está perdendo? Não está perdendo 2? Está perdendo 2 cargas negativas. Ou seja, ele está ficando 2 vezes mais positivo. 2 mais positivo. Então ele fica com 2 mais porque ele perdeu 2 cargas negativas. O cloro está ganhando um elétron. Não está sempre ganhando um elétron? Se ele está ganhando um elétron, ele está ficando negativo, menos um elétron, menos negativo aqui, ó. Coisas negativas sempre, quando eu recebo coisas negativas, eu sempre fico mais negativo. Se eu recebi um elétron que é negativo, eu fiquei menos um ainda, né? Fiquei negativo mais uma vez. No caso do cálcio, ele está perdendo coisas negativas, então ele está ficando mais positivo. Então essa aqui é a fórmula iônica. Por que iônica? Lembra dos íons? Toda vez que tem carga, eu tenho íons, ó, e aqui eu tenho cargas, então eu tenho íons. Fórmula iônica. Agora, a última lá que é a fórmula empírica. Fórmula empírica não aparece cargas. Vai mostrar para mim quantos átomos eu tenho de cada um. Eu sei que eu tenho quantos de cálcio? Eu tenho 1 de cálcio e quantos de cloro nessa ligação? Eu tenho 2. Aonde vai aparecer isso para mim? Na fórmula empírica. Então eu tenho 1 átomo de cálcio e quantos de cloro? 2. Pronto. Uma outra forma que vocês poderiam utilizar também para descobrir quanto seria aqui, ó. Ó, aqui no cálcio eu não coloquei nada, é como se fosse 1. Só que 1 a gente não representa, a gente não precisa pôr, tá? E como é neutro, né, não pode ter carga para mostrar isso aqui. Agora, como eu poderia também achar esse número? Aqui, ó, olhando a carga do cálcio, eu posso cruzar. Chama a regra da tesoura, ó. Ela desce aqui no cloro, ó. O 2 que estava aqui com o cálcio cai no pé do cloro, ficando aqui. O 1 que está com o cloro, o menos 1 que está aqui com o cloro, só que aí sem sinal, cairia aqui no pé do cálcio. Só que como 1 a gente não precisa representar, CaCl2. Essa aqui é a fórmula
empírica. Lembrando que na empírica eu nunca vou pôr carga, tá? A carga só vai entrar aqui na iônica. E na eletrônica mostra os elétrons. É dessa maneira que vocês têm que fazer. E assim, por que o cálcio está na frente e por que o cloro está depois? Eu sempre vou colocar quem é positivo primeiro, que é o cátion, e sempre vou colocar depois o ânion, que é o negativo. É sempre nessa sequência. Primeiro eu coloco o cátion, coloco quem é positivo e por último eu coloco quem é o negativo, tá? Sempre dessa forma, regra. Então os demais aqui, ó, vocês irão fazer isso. Vão fazer a distribuição, ver quem é a camada de valência, quantos elétrons tem, e aí faz a ligação fazendo as três representações assim, igual eu fiz, a fórmula eletrônica, a fórmula iônica e a fórmula empírica. A 5 define a eletronegatividade e indica a sequência do mais eletronegativo para o menos eletronegativo dos elementos químicos da tabela periódica que possuem essa característica. Então vocês vão fazer da seguinte maneira. Primeiro, vocês vão pesquisar o que é eletronegatividade. Isso eu já falei, né, para vocês na aula passada. Só dar uma olhada no material ou pesquisar. E vai indicar quem é o eletronegativo para o menos eletronegativo. Na internet tem várias sequências, várias filas de eletronegatividade. Ou através da tabela periódica com os valores de eletronegatividade você pode responder essa questão. E a B, ele te deu aí, ó, 4 substâncias e ele quer que você determine a ordem crescente do menor para o maior, que tem o caráter iônico nas ligações. Então como é que você vai fazer isso? Você vai pegar aqui o primeiro aqui, ó, cloreto de bário. Você vai lá na tabela de eletronegatividade que eu já deixei aqui para você, ó. Então o bário está aqui, ó, 0,9. Então o bário, ele tem aí eletronegatividade de 0,9. O cloro, se você for lá na tabela, o cloro está aqui, ó, 3. Então cloro, 3. E para achar o caráter iônico é só fazer a diferença. Então vai ser 3 menos 0,9. Vai dar aí 2,1 para esse. Então você vai fazer a mesma coisa para esse, para esse e para esse. E aí você vai ver qual for o menor, vai ser o primeiro. Depois vai ordenar do menor para o maior. Vai colocar uma sequência aí. E a 5E, gente, assista o vídeo Ligações Covalentes Polares e Apolares, disponíveis nesse link aqui. E aí realize uma pesquisa e responda os tópicos. Defina o que é ligação covalente, quais são as características dos compostos moleculares, defina a ligação covalente polar e dê exemplos, defina a ligação covalente apolar e dê exemplos, escreva como verificar a polaridade de uma substância. Aqui, a polaridade das ligações. Ó. Então, quando dois átomos do mesmo elemento químico se ligam por uma ligação covalente, os elétrons da ligação são igualmente partilhados pelos dois átomos, como eu havia falado para vocês já. Essa ligação se chama covalente apolar. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso do hidrogênio, o H é igual ao H, não é? Então, os dois, a atração que eles sentem pelo elétron é igual. Então, da mesma forma que esse primeiro H está puxando o elétron, esse segundo aqui também está puxando. Então é uma atração simétrica. O elétron ele não fica deslocado mais perto de um do que do outro. Não. A mesma distância que ele está do primeiro hidrogênio, ele está do segundo. Quando isso acontece, quando o elétron está disposto de forma simétrica entre o elemento que está sendo ligado, a gente fala que é uma ligação covalente apolar. Tá? Então, ó, a atração exercida pelo núcleo sobre os elétrons partilhados é a mesma. Pelo que a nuvem eletrônica da molécula se distribui de forma regular no espaço, nuvem eletrônica simétrica. Agora, quando eu tenho dois elementos e um elemento é mais eletronegativo que o outro, puxa mais o elétron, lembra da água, do oxigênio e do hidrogênio? O oxigênio ele tem uma eletronegatividade muito maior do que o hidrogênio, então ele puxa mais perto dele o elétron. Quando ele puxa mais perto dele, lembra daquele delta negativo que formando um polo negativo? E o hidrogênio, como o elétron se afastou, ele fica mais positivo.
Isso então tem uma polaridade então polar, né? Uma ligação polar. E os elétrons estão dispostos de forma assimétrica, está mais próximo de um elemento do que do outro. Então, ó, quando dois átomos de elementos químicos diferentes se ligam por uma ligação covalente, um desses átomos atrai com maior intensidade os elétrons da ligação do que o outro. Forma-se uma zona com maior densidade eletrônica, que é o polo negativo. Onde o elétron está mais perto, fica mais negativo. E outra com menor densidade eletrônica, polo positivo. A ligação resultante designa-se ligação polar. Então, é isso que é ligação apolar e ligação polar. Quando o elétron está numa disposição, está disposto de forma simétrica, não está nem mais perto de um nem mais perto do outro, está separado igualmente, eu falo que é apolar. Quando eu tenho um elemento atraindo mais para perto dele o elétron do que o outro, então eu tenho aí o elétron numa região assimétrica, ele está mais perto de um do que do outro. Então essa ligação vai ser polar, da mesma maneira que a gente estudou a água no comecinho do bimestre. Tá, então aqui, depois vocês reformulam aí. Então define o que é eletronegatividade, como são representadas as fórmulas das substâncias covalentes, que a gente já falou. Quais elementos da tabela periódica podem realizar ligações covalentes, indique as famílias de período. Lembrando que família é o que está na vertical, né? E período é o que está na horizontal. Na vertical eu posso chamar de família ou grupo. E na horizontal aqui eu tenho os períodos. E a última aqui, represente a ligação covalente que ocorre entre os seguintes átomos e apresente a forma estrutural resultante. Da mesma forma que a gente fez para a ligação iônica, vocês vão fazer aqui. O computador está precisando formatar, tá aguentando pega não. Deixa eu chegar lá. Então aqui, ó, eu tenho para as ligações covalentes. Então, ó, rapidinho aqui para a gente fechar e todo mundo ir embora. Eu tenho aqui duplas também, que vocês deverão aí fazer as ligações, tá? Então eu tenho o carbono com o cloro. Primeiro passo, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Ó, rapidinho aqui. Carbono tem 6 prótons, 6 cargas positivas, precisa de 6, então isso significa que ele também precisa de 6 elétrons para se estabilizar. Então a gente distribui um S2, 2 S2, e aí eu preciso de apenas 2 para dar 6, né? Ó. Opa, 2. 2 mais 2 mais 2 deu 6. Qual que é a camada de valência? Camada 2. Camada de valência é a camada 2. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Ó, camada 2 eu tenho que somar então, né? O S e o P, cada um tem 2, 2 mais 2, 4. Então na camada de valência eu tenho 4 elétrons. Lembra, de 4 para frente a tendência é receber, não doar. Então esse cara aqui está querendo receber. Agora vamos ver o cloro. 17, precisa de 17 elétrons. Então 1 S2, 2 S2, 2 P6, deu 10. 3 S2, 12. Preciso de 5. 3 P5, 17. Então, ó, quem que é a camada de valência? Camada 3. Quantos elétrons tem na camada de valência? Tem que somar, né? O S e o P aqui. 2 mais 5, tenho 7 elétrons. Esse cara aqui também está querendo receber. Isso significa o quê? Os dois querem receber? Não tem ninguém querendo doar? Os dois querem receber, então a ligação aqui é ligação covalente. Então um quer receber 4 e o outro quer receber apenas 1. Por que esse quer receber 4? Porque para chegar em 8... precisa de 4. Esse aqui quer receber quanto? 1. Porque para chegar em 8, eu preciso de mais 1. Esse aqui precisa de 4. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o carbono e eu vou ter o cloro. O cloro tem 7.
precisa de 1. Então esse carbono aqui chega próximo, compartilha 1. Esse cloro aqui já está certo. Se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Beleza, mas o carbono, ele não está pronto, né? Ele precisa também dos 4 elétrons. Então ele vai compartilhar mais um elétron aqui, ó. Ele tem 4, né? Então ele vai vir com mais um cloro e vai pegar aqui e compartilhar esse elétron. E a gente completa, né? Você tem que ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, esse sétimo elétron aqui está compartilhando aqui com esse do carbono. Então se eu contar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Ó, o carbono está compartilhando mais esse aqui. Então vem mais um cloro aqui. Que vai compartilhar mais um. Ele tem 7. Sempre coloca os elétrons aos pares, tá vendo? Ó, de 2 em 2. E o que sobra é o que está fazendo a ligação. Então, ó, esse elétron aqui do cloro está sendo compartilhado com o carbono. Se eu contar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cloro está estável. O carbono, vamos ver quanto ele tem. 1 aqui em cima, 2, ó, 3 com o do cloro. Tanto ele compartilha com o cloro, como o cloro compartilha com ele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O carbono está precisando de mais um. Então, vem mais um cloro aqui, com mais um elétron. E aqui ele tem que ter 7 no total, mais um 8. Pronto, ó. Se eu contar agora o carbono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu contar o cloro que eu acabei de pôr, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse elétron aqui agora pertence tanto ao carbono quanto ao cloro. E a mesma coisa para esse, pertence tanto ao cloro quanto para o carbono. Essa aqui é a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. Certo? E a estrutural, como é que ficaria? A estrutural eu vou representar utilizando os traços. Então eu tenho o carbono, para cada ligação aqui eu vou colocar um traço. Ó. No lugar do elétron, eu coloco o traço. Essa é a estrutural. E a molecular, eu coloco a quantidade exata de átomos que tem. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1. Quantos de cloro eu tenho? 1, 2, 3, 4. Cl, 4. Pronto, essa aqui é a molecular. Então, dessas 3 maneiras vocês vão representar cada um aqui das ligações.